Olá, Carla, Carol. Gostaria de dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui com vocês e todos os nossos alunos, né, que estão aqui nos acompanhando hoje. Maior prazer conversar com vocês. Eu sou maringaense também, meu coração está aí em Maringá também, então, sempre que quiserem bater um papo comigo, sempre estarei à disposição de vocês. Legal. Professor, então é o seguinte, nós falamos, eu acho que vale a pena nós pontuarmos aqui, tem bastante gente que conversa aqui conosco, uma série de temáticas aí envolvendo economia, claro, mas num ano muito atípico. Então, assim, a gente brinca que cada semana são, no mínimo, 7 novidades, né? Porque a gente está vindo numa levada maluca, toda semana tem muita coisa acontecendo, então é muito assunto para tratar. Mas eu acho que uma temática importante para nós, e que ela é muito vasta, é a política monetária. E certamente nós temos muita coisa para discutir. Eu gostaria de começar, lembrando já que os alunos podem mandando as suas perguntas, seus questionamentos, comentários, enfim, mas eu gostaria muito de começar discutindo uma decisão recente, aí aconteceu na semana passada, que foi a decisão do Copom em reduzir a taxa de juros de forma histórica. Nós estamos aí na casa dos 2%. Nós comentamos, professor, que a taxa de juros, a taxa Selic, ela tem um impacto na economia, haja vista ser a taxa básica da economia, ela tem um impacto no sentido de promover essa atividade econômica. Então, o movimento de queda da taxa de juros tende a promover um crescimento econômico. Agora, isso é dado como regra, digamos assim. Num momento como esse de pandemia, nós gostaríamos de compartilhar, de saber de você, qual é o seu pensamento, a sua opinião acerca de uma política como essa, uma taxa de juros reduzida, portanto, o que isso pode acontecer? Quais os incentivos que podem ser gerados na economia? Vamos começar por aí. Ok, então vamos lá. Isso é uma tese de doutorado quase, né? Esse é um assunto é muito complexo, mas vamos tentar tratar de uma forma um pouco mais direta, né? Então, a taxa de juros, a Selic, né, o nosso sistema especial de liquidação e custódia dos títulos públicos, é o quanto o governo cobra para emprestar o dinheiro, né, ou para captar dinheiro no mercado. Então, o governo gasta mais do que arrecada, gastando mais do que arrecada, ele tem que captar esse dinheiro de alguma forma. Ele pode emitir moeda, ele tem a máquina de fazer dinheiro, ele vai lá e emite moeda, ou então ele vende papel para as pessoas e pega o dinheiro, certo? Para poder gastar em outras coisas. Bom, então essa taxa de juros, quando ela está mais baixa, a relação interessante das taxas de juros é que ela é muito próxima do certificado de depósito interbancário, que é o custo do dinheiro entre os bancos. Ela é muito próxima do valor do CDI. Então, o que acontece? Quando o governo baixa a taxa de juros, teoricamente baixa também o custo de captação de dinheiro entre os bancos, que o banco, no final do dia, que sobrou dinheiro, o outro faltou, então existe uma movimentação de dinheiro entre os bancos. Então, veja, quando baixa a taxa de juros, o governo baixa, e ela serve como referência para o custo de dinheiro para os bancos, teoricamente baixa o custo de captação de dinheiro dos bancos também. Então, os bancos podem oferecer dinheiro mais barato, certo? E o dinheiro mais barato faz com que mais projetos econômicos sejam viáveis. Então, eu tenho dinheiro, quando baixa o custo do dinheiro, o pessoal que estuda aí, né, tecnologia financeira e tal, o pessoal conhece que projeto viável é aquele que tem a taxa interna de retorno maior do que o custo do capital. Quando baixa o custo de captação terceiro lá do banco, né, então mais projetos se tornam viáveis. Por quê? Porque a taxa de captação vai ficando cada vez menor que a taxa mínima de atratividade. Então, espera-se que a economia cresça por isso. Então, veja, a economia vai crescer por quê? Porque está mais barato o dinheiro, mais projetos econômicos ficam viáveis, as pessoas ficam mais propensas a colocar esses projetos em movimento, a colocar o dinheiro. Né? E, além do que, a taxa de juros barato remunera menos aquele cara que só deixava o dinheirinho dele guardado lá sem fazer nada, que ganhava um dinheirão porque a taxa de juros era alta. A taxa de juros mais baixa incentiva esse cara a colocar o dinheiro no processo produtivo.
Certo? Então, beleza. Esse é o mecanismo pelo qual as coisas acontecem em condições normais de temperatura e pressão. Isso. Né? A verdade é que nós estamos em duas situações diferentes. Primeiro, que a taxa de juros já está baixa. Então, vamos dizer assim, que a gente usa um termo em economia que é elasticidade. Então, a elasticidade de resposta, mas vamos trocar a elasticidade, vamos dizer a sensibilidade. Então, a sensibilidade que essa coisa do investimento tem a quedas na taxa de juros vai ficando cada vez menor, quanto mais próximo essa taxa de juros vai chegando de zero. Então, por exemplo, já está, vamos imaginar que ela esteja 2, baixar para 1,5 não é uma coisa mais tão significativa que quando está 7, baixar para 6, por exemplo. Exato. Certo? Então, quando eu vou chegando lá perto do limite, né, a gente vai tendo algumas coisas que em economia a gente chama de armadilha de liquidez, mas não vamos entrar muito nessa coisa da armadilha de liquidez, vamos falar o seguinte, a taxa está muito pequena, não responde mais, a economia não responde mais a essa, porque você já está abaixo da taxa de resposta da sociedade. Então, primeiro... Por isso que a gente pode dizer que as expectativas de mercado é que agora deu uma estagnada nessa queda, né? Justamente por conta desse impacto aí, né? Então, quer dizer, agora o dinheiro, baixar menos do que 2, dificilmente as respostas de crescimento serão altas. Por quê? Porque a taxa sozinha não responde por toda a decisão de investimento. Para eu investir, tem que ter demanda. Então, veja, se eu já tenho no Brasil hoje, nós temos 30% de capacidade ociosa da indústria, 30% de média de capacidade ociosa da indústria, 70% de capacidade ocupada, 30% de capacidade ociosa. Significa que se o cara tem 10 máquinas na empresa dele, 3 estão paradas. Então, imagina, baixou a taxa de juros, para que eu vou comprar uma nova máquina? E é legal a gente definir o que é investimento. Investimento é adquirir um bem de capital, que é aquele bem capaz de gerar novos bens. Então, é um bem capaz de gerar retorno. Então, os bens são divididos em bens de consumo e bem de capital. Aquele bem de consumo que eu vou lá, compro uma geladeira para eu pôr na minha casa. É um bem de consumo durável, está lá. Agora, quando eu compro uma máquina, é um investimento. A máquina tem, por natureza, se autofinanciar. Quando eu compro uma máquina, eu espero que o dinheiro que ela gere, ela se pague. Nem que seja uma geladeira, mas que seja uma geladeira para eu colocar um produto para ele me gerar valor. Isso. Então, geladeira Boa. Um carro pode ser um bem de consumo se ele está na minha garagem, pode ser um bem de capital se faz parte da frota de uma empresa. E daí nas multinacionais eles vão em lugares diferentes, né? Exatamente, isso. Mas então, voltando, o investimento é isso, é a aquisição de máquinas e equipamentos, a grosso modo, vamos dizer assim. Se eu já estou com uma capacidade ociosa baixa na indústria, porque não tem demanda, certo? Porque com essa pandemia, muita coisa parou, as pessoas têm preferência pela liquidez, então quem tem a grana prefere ficar com o dinheiro guardado, evita de comprar as coisas. Então, se eu já tenho uma demanda reprimida, uma demanda baixa, vamos dizer assim, uma demanda baixa, para que eu vou investir mais? Se eu tenho 10 máquinas dentro da minha empresa, 3 estão paradas dentro da minha indústria, 3 estão parados, por que eu vou comprar a 11ª máquina, sendo que eu não estou usando nem as 10 que eu já tinha? Então, a decisão de investimento, para além da taxa de juros, que é o custo do dinheiro, ela depende muito da demanda. Certo? Então, aí a macroeconomia, né? A macroeconomia se divide aí, né? Porque nós temos a macroeconomia baseada na lei de Sé, que fala que toda oferta gera a sua própria demanda, e temos a macroeconomia keynesiana, que fala assim, não, cara, quem manda é a demanda puxa a economia. Na verdade, a gente vai ver que no curto prazo, eu posso ter a demanda puxando a economia, e no longo prazo eu posso ter também a oferta puxando a economia. Né? Então, nós temos um papel dos dois aí na prática, na vida real. Mas a verdade é essa, baixar a taxa de juros agora, considerando os outros fatores da economia, baixar mais a taxa de juros do que está no 2%, é interessante, porque é bom que se baixe a taxa de juros, a gente viveu muito tempo com a taxa de juros muito alta, não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo que a resposta disso em termos de crescimento econômico agora não é muito alta. Porque nós temos uma capacidade ociosa muito grande, porque nós não temos confiança dos agentes econômicos, porque tem muita coisa envolvida além da taxa de juros. Exatamente. E aí você entra num ponto fantástico. Eu estava lendo hoje, né, em comemoração ao Dia do Economista,
que ser economista é ser pragmático, duvidar a todo momento de propostas milagrosas com soluções simples para problemas complexos. Então, isso que você nos apresenta, professor, é fundamental para todos nós aqui discutirmos e refletirmos que falar de taxa Selic, falar do incentivo que ela gera, porque estudar economia é também entender como as pessoas reagem a estímulos, né? É a gente apresentar situações, e aí aqui voltada dentro da temática da política monetária, eu vejo que tem gente perguntando de política cambial, e a gente pode, nós vamos conseguir chegar nisso, que o Carlos é o giraia nessas coisas internacional, mas isso tudo é política monetária. O que eu procuro fazer, professor, muitas vezes, é fazer um trabalho de desmistificar a economia de modo que o profissional possa perceber que essa linguagem ela é acessível. Então, falar de taxa Selic, com toda essa abordagem para promover esse entendimento de que a capacidade ociosa, né, comentado pelo professor, a indústria está com capacidade ociosa de 30%, uma taxa Selic está relacionada nesse sentido, e aí tem uma série de teorias, é para dizer que tudo isso é política monetária. Então, nós apresentamos uma teoria e nós estamos relacionando isso com coisas reais, né? E tem um outro ponto que eu acho que faz sentido e em conta aí com a Selic, para nós, assim, é um motivo importante de ser questionado, porque o Brasil tem um histórico inflacionário, né? E falar de política monetária, em dias atuais, principalmente, reabre um assunto da temática do medo da inflação, se essa inflação volta, se uma taxa de juro baixa que vai estimular a economia, aí mais o assunto da nota de R$200, estimulando essa economia, se pode gerar inflação. O professor Carlos tem um estudo recente interessante sobre inflação, que eu acho que vale a pena fazer essa costura aí, né? Acho que dá para costurar, né, professora, a taxa Selic com essa inflação, e debatermos um pouquinho essa temática de temor de uma volta inflacionária. É um assunto que tem aparecido aí. O que você acha? Bom, vamos lá, né? As condições em que nós vivíamos lá na década de 80 são bem diferentes do que a gente vive hoje, né? Nós temos, vamos dizer assim, nós conseguimos deixar nossos fundamentos macroeconômicos, nossos pilares, vamos dizer, macroeconômicos mais fundamentados, mais bem, vamos dizer assim, estabelecidos, né? Então, veja, sempre é um problema, a inflação pode ser um problema. Não vejo agora como sendo um problema, né? Por quê? Porque teoricamente, nós temos 3 tipos de inflação, né? Temos a inflação de demanda, que é essa que você está dizendo, se as pessoas começarem a comprar muitas coisas. Então, é uma coisa até legal, né? Quando eu entrei no curso de economia, primeiro dia, eu falei assim, cara, vamos subir o salário mínimo para 10 mil, porque é só imprimir o dinheiro, né? É só dar dinheiro para todo mundo. Né? E não é, né? Vamos fazer, né? E não é, né? Quer dizer, nós temos o lado monetário, ou o lado nominal da economia, e o lado real da economia. Então, o problema da inflação de demanda, que é um dos... é quando o lado nominal, né, ele está crescendo mais rápido do que o lado real da economia. Então, eu vou aumentando o dinheiro, a possibilidade das pessoas comprar, que não necessariamente precisa ser dinheiro, pode ser crédito, pode ser outras coisas. Eu vou aumentando a possibilidade da demanda crescer, certo? E não dou condições para que a oferta cresça também, para equilibrar o mercado, porque daí eu não vou ter um efeito sobre os preços. Se as duas coisas crescerem ao mesmo tempo. Outro tipo de inflação que nós temos é a inflação de custos, que é aquela que nós vimos nos últimos anos, talvez mais problemática do que a própria inflação de demanda. Porque a inflação de custo vem da onde? Principalmente dos preços administrados. Então, todo ano, todas as empresas que prestam serviço para o governo, seja as empresas de energia elétrica, de água, que oferecem serviços públicos, né, o SUT, que eles chamam, né, Serviços Industriais de Utilidade Pública, né, alguma coisa. Todas essas empresas elas têm o poder elas podem reajustar os seus preços. Então, esses preços são repassados. Né? Aí você tem na inflação de custo também, você tem o problema do câmbio. Se a gente usa muito insumo importado e o câmbio está alto,
Né? Então, quer dizer, essa diferença de preço também é repassada também para o custo do produto. Então, sim, sim. A inflação de custo, ultimamente, tem sido até mais importante, mais efetiva sobre o preço dos bens do que a própria inflação de demanda. E tem aquela inflação que vem pela inércia, né? Que é aquela teoria da inflação inercial, que é aquela coisa, cara, os agentes estão acostumados a subir os preços e de tempos em tempos eles reajustam os seus preços. E aí na cadeia produtiva o fornecedor reajusta, daí o da frente reajusta, até chegar no consumidor. E aí essa coisa vai cada um com medo de perder a sua fatia de lucro da cadeia produtiva, vai tentando atualizar os preços, e aí você entra numa coisa que se chamou inércia inflacionária na década de 80, que até nós tentamos fazer um congelamento de preço para ver se acabávamos um pouco com essa inércia inflacionária e tal. Bom, então a inflação é isso, só para conceituar a inflação primeiro. Aí vamos lá. Hoje, o que nós teríamos? Teríamos problema de inflação? Não vejo isso. Por quê? Porque nós não temos problema de demanda muito forte. Não tem hoje. Muita coisa está acontecendo, muitos custos que as próprias empresas têm, elas não estão nem conseguindo repassar esses custos para o preço do produto por causa da demanda que já não está vendendo nem pelo preço que está. Tem muita gente hoje que teve seus custos aumentados por um motivo ou outro, empresários, que não repassaram para o preço do produto, porque sabem que se subirem mais, vai vender menos ainda. Né? Então, nós temos condições um pouco diferentes hoje, e aí a nota de R$200, que pode parecer ser um problema inflacionário, ou mesmo os 100 bilhões, 150 bilhões de reais de auxílio emergencial, que agora foi despejado no mercado, isso aí vai gerar inflação? Muito dificilmente isso vai gerar uma inflação importante na economia. Né? Primeiro, que a nota de R$200 nem é uma coisa tão, vamos dizer assim, é muito mais uma questão de custo por parte do governo, que o governo, principalmente por emitir esse monte de dinheiro aí, tem muita gente que quer receber em mãos, então o governo tem que imprimir muita moeda. Então, e aí, quando ele lança uma nota maior, diminui o uso das outras. Então, se eu tinha que, para dar 200, eu tinha que dar 4 notas de 50, então eu economizo nessas notas de 50, porque custa dinheiro para o governo imprimir. É caro imprimir o dinheiro. Né? E a nota de 200, se a gente pegar, quando foi lançada a nota de 100, lá na década de 90 e 94, a nota de R$100 foi lançada lá, 1º de junho de 94, se eu não me engano. De lá para cá, se a gente pegar pelo IGPM, a inflação, deu em torno de 700 e poucos %. Então, uma coisa que custava... a nota de R$100 lá tem um poder de compra hoje de R$800 aqui. Entende? Eu não sei se eu me entender. Eu comprava com R$100 lá em 94, hoje eu preciso de 800 para comprar. Então, é como se lá em 94 eu tivesse lançado uma nota de 25, entendeu? O poder de compra dessa nota de 200, lá em 94 é 25. 200 agora é 25 lá em 94. Então, não é isso que vai, né, aumentar a base monetária, né, a ponto de gerar inflação. Não é. Aí, como a gente já teve a oportunidade de brincar, talvez a única diferença é que se estava difícil ter uma de 100, vai ficar mais difícil ter de 200. Sim, e o lobo-guará, né, que é o animal... O lobo-guará, ele vai ser difícil de vir para a nossa mão, né? Mas vai estar aí, e o governo vai economizar uma grana com isso, né? Porque tem muita gente sacando esses R$600 e muita gente que quer o dinheiro em mãos, ele quer a grana na mão. Sim. Né? E aí o governo não precisa colocar. E porque tinha muita gente guardando dinheiro em casa, então estava faltando dinheiro. Agora, com essa pandemia, tinha muita gente com dinheiro em casa, então estava faltando dinheiro em circulação. Sim. O governo também tem que colocar dinheiro, imprimir dinheiro, porque está faltando dinheiro para girar no mercado. Né? Se você fizer uma conta, hoje existe muito menos dinheiro do que existia em março. Por quê? Porque a economia parou. Quando a economia está rodando, o banco, quando você guarda o seu dinheiro no banco, o banco empresta para outra pessoa que pega aquele dinheiro e gasta em outro lugar. Então, existe uma coisa que é a moeda escritural, né? O dinheiro está lá, mas não está. O dinheiro está girando, né? O banco vai se alavancando, né? Quando isso vai acontecendo. Na verdade, quando para a economia, as pessoas param de pegar o empréstimo no banco, vamos dizer assim,
aí diminui a parte do dinheiro escritural. Diminui aquilo. Então, na verdade, você encolhe o poder de pagamento da economia. Sim. Né? Então, essa grana é muito bem-vinda, esses 150 bilhões. É muito importante esse dinheiro para a economia girar, né? Sem contar que amanhã depois o governo pode recolher uma parte e diminuir a base monetária, se ele achar interessante. E eu acho que essa fala ela abre uma outra importante. Eu tenho visto aqui várias pessoas perguntando isso, eu não vou nem nominar, porque tem vários. E eles estão, assim, super contentes, viu, professor? Estão perguntando, estão interagindo, isso é bem legal. Já que nós estamos falando de crescimento econômico, de dinamizar a economia, crescimento não propriamente, mas essa dinâmica econômica que se dá dentro desse instrumento da política monetária, embora a gente não consegue, dentro do nosso tempo, falar muito disso, mas eles têm perguntado se mexer nos impostos, ou seja, uma política fiscal nesse caso, né? Então, se o governo, por exemplo, o Gabriel fala assim, se o governo diminuir os juros impostos, não ajudaria no crescimento nacional? Eu suponho que ele queira perguntar sobre os impostos, né? Porque a gente comentou já da queda da taxa de juros. Então, assim, você, só brevemente, só para a gente dar uma explanada de fato e passar pelos três importantes mecanismos aí, a política monetária, a política fiscal e cambial, porque a gente tem muita coisa interessante para falar, para aprender, que eu também estou ansiosa, que é um trabalho do professor, então assunto não faltaria, né? Mas fala para nós, você que assistiu a palestra do Thomas Piketty, assim, ao vivo, né? Eu tenho um livro assinado, ele assinou um livro. Ai, que inveja! Eu tenho ele, só chegou pela internet. Mas eu me lembro que acho que foi muito recente, ele publicou em 2014, acho que você me contou da palestra em 2015, né? Então, se a gente não discutiu muito sobre ele, mas eu poderia presumir que nós concordaríamos, mas fala para mim, brevemente, para todos nós, né, que eu também fico nessa expectativa de estudante que sou. Como o governo podia mexer com esses impostos para ajudar nessa dinâmica econômica, professor? Tá, nós temos que pensar o seguinte, o dinheiro não some. O dinheiro existe, está lá e não some. Então, vamos imaginar que, como é tentando entender a colocação, né, do aluno, que vamos imaginar uma situação hipotética onde a gente diga que uma queda nos impostos poderia promover o crescimento econômico. Então, essa é uma hipótese. Vamos imaginar que nós temos essa hipótese. Qual é o canal que faria com que esse crescimento acontecesse? Eu baixo o imposto, sobra mais renda disponível para as pessoas vão lá e compram. Certo? Então, um cara que ganhava 1.000, pagava 300 de imposto, sobrava só 700 para ele gastar. Bom, se o governo baixar o imposto para 200, vai sobrar 800 agora para ele gastar. Certo? Tá. Então, sem sombra de dúvida, a vida desse cara provavelmente melhoraria um pouco. Sem sombra de dúvida, não. Tem os condicionantes. Mas vamos dizer que a vida do indivíduo que teve a diminuição de renda, se esse indivíduo não precisar do Estado para nada, porque também, quando o Estado corta o imposto, ele também corta a ação dele na economia. Então, se ele não precisar de estrada boa, de ponte, de nada, se ele só for o cara que recebe o salário dele, ele vai ficar muito feliz, porque vai ganhar R$100 a mais. Ok. Mas vamos imaginar uma coisa. Fora isso, vamos imaginar uma coisa que é a seguinte. Se o governo baixa o imposto, é como se eu estivesse tirando o dinheiro do governo e entregando para esse cara. Concorda? Sim, então, sim. O dinheiro não some, o dinheiro não desaparece no sistema. O dinheiro troca de mãos. Ele sai da mão do Estado e vai para a mão desse cara. Agora, a grande pergunta é, os setores onde o governo gasta o dinheiro geram um multiplicador de crescimento maior do que os setores onde esse cara gasta o dinheiro? Essa é a pergunta. Então, por exemplo, vamos imaginar que o governo, quando pega o dinheiro, investe em saúde, educação, construção de estrada, então a parte de construção civil, tal. Esses setores da economia têm um multiplicador monetário. Quando eu invisto nesses setores,
Esses setores compram insumos de outros setores, que compram insumos de outros setores, e tem um impacto na economia. Toda uma cadeia, né? Exatamente. De insumo e de produto. Isso! Esse cara que ganhou 100 pila a mais, 100, pila é aqui no Oeste, a gente fala pila, eu estou aprendendo a falar. Isso, agora ele está em outra região. Esses 100 reais a mais que ele ganhou, ele vai gastar, se for uma pessoa com renda menor, vai gastar em alimentos. O setor de alimentos tem um multiplicador também, que compra insumos, tal, de outro lugar. O resultado líquido da economia de trocar o dinheiro de mão é o que a gente vai saber se vai promover ou não o crescimento econômico. Se os setores que o governo gasta dinheiro gerar um multiplicador na economia maior do que os setores onde o nosso amigo que ganhou um pouco a mais gasta dinheiro, o impacto na economia vai ser pior quando diminui o imposto. Porque o governo gasta o dinheiro dele de forma mais produtiva, em termos de canais de crescimento, do que o cidadão. Certo? Agora, se o cidadão gasta o dinheiro dele de uma maneira em setores em que o multiplicador da renda é maior do que o do governo, então eu gasto no setor eu vou lá e coloco gasolina no carro, eu compro arroz, feijão, compro tal. Esses setores compram insumos de outros setores, que compram insumos de outros, e tem um multiplicador disso na economia. No final do dia, eu vou olhar e vou ver, bom, onde o governo gasta, para cada R$1 que ele gasta, gera um multiplicador de 3. A Carla, para cada R$1 que ela gasta, gera um multiplicador de 2,5. Opa, então era melhor ter deixado o dinheiro na mão do governo do que entregado para a Carla. Exato. Fantástico. O sistema é complexo. O que existe é trocar o dinheiro de mão. Eu orientei um aluno que ele veio falar para mim uma coisa. Ele falou assim, professor, eu quero falar da importância de uma política de distribuição de lucros e dividendos para os funcionários das empresas, porque isso é muito importante para o crescimento econômico. Certo? Falei, bom, pode ser ou pode não ser? Por quê? O que a empresa faria com esse dinheiro se não entregasse para ele? Certo? A empresa vai gastar que jeito esse dinheiro? Vai gastar em reinvestimento, comprar mais máquinas e equipamentos, vai ativar alguns setores da economia, certo? Que vai gerar um multiplicador. E se eu entregar o dinheiro para ele, ele vai gastar em outros setores da economia que vai ativar outros multiplicadores. No final do dia, eu tenho que comparar isso e ver se a empresa gasta o dinheiro dela mais em setores mais produtivos do que se ele gasta em setores mais... É isso. Veja, Carla, quando você faz uma política de impostos, de redução de impostos ou de redistribuição, o que você está fazendo é trocando dinheiro de mão. E aí, no final do dia, você tem que ver o quanto que isso impacta na economia. Fantástico. Isso, além de tantas coisas, eu acho que enriquece o discurso, porque tem uma coisa muito comum que é vir com resposta pronta. Então, o governo deveria diminuir o imposto, não, a CPMF, enfim. Eu acho que um importante papel para quem toma decisão como gestor financeiro, e que nós conversamos nessa interdisciplinaridade, né, no sentido de conversarmos sobre economia, é justamente isso que a gente já comentou anteriormente. Não existem respostas simples para problemas complexos, né? Então, de fato, em princípio, o aluno, né, quando buscou sua orientação, ele falou, olha, eu quero mostrar aqui o impacto dos dividendos, né, para distribuir nas mãos do trabalhador. Isso, em primeira mão, pode parecer claro e nítido, né? Mas é importante fazer uma análise. Isso, é interessante olhar, Carla, que no longo prazo isso pode gerar uma coisa interessante, porque você vai ter esse cara mais, talvez, ganhando lucro, ele pode ser mais esforçado, ele pode produzir mais. Então, no longo prazo, tem uma curva de aprendizado e esse cara lá na frente vai dar um resultado melhor. Mas no curto prazo, você só está trocando dinheiro de mão. É isso. Fantástico. Me confirma uma coisa, antes de a gente comentar sobre o consumo e meio ambiente, que o Manuel perguntou, e enfim, outras coisas. Uma vez um professor na graduação, inclusive, me falou assim, Carla, a economia é igualzinho você estar numa mesa jogando baralho. A produção da economia, ela está naquela mesa. Você colocou um tanto de dinheiro, então imagine os jogadores ali,
nós estamos em 3. Cada um deu R$10, a economia tem 30. Né? Agora, se você ganhou o jogo, enfim, tomou uma decisão e os 30 está na tua mão, é óbvio que eu e a Carol estamos com 0. O que você nos traz, e eu quero te perguntar se esse exemplo é verdadeiro, é justamente há um fato: a economia, o dinheiro não some e não cai da economia, né? Há uma produtividade e isso está lá. Essa distribuição são as decisões econômicas que nós tomamos a partir de todos esses mecanismos que nós já conseguimos discutir até aqui, né? O exemplo é bom do jogo? Não. Eu não acho que a economia seja um jogo de soma zero, de que para um ganhar o outro tem que perder. Entendi. Porque eu não sei se eu entendi bem o seu exemplo, mas o seu exemplo é assim: para eu ficar com os 30 significa que os outros ficaram com 0. É isso, mais ou menos. Eu acho que eu entendi. Eu acho que no exemplo eu não tinha nem pensado nessa coisa da soma 0. Né? Mas faz sentido. O que você me falou, mas de certa forma, inconscientemente, eu atribuía essa soma 0, sim. Porque eu não acho que seja soma 0. Eu acho que existem muitos canais da economia de criação de moeda, de criação de valor, e que a economia não e que quando um ganha, não necessariamente todos os outros têm que perder. Eu acho que existem muitos. A economia é muito mais complexa do que isso. Então, nesse sentido do jogo de soma 0, eu não acredito. Agora, no sentido dos fatores de produção estarem colocados na mesa e de tudo estar ali de forma clara para ser jogado, também tem uma coisa muito complicada, que em economia tem uma coisa que é muito cara e que é muito escassa, que é a informação. Então, nem as cartas podem estar na mesa, mas será que as informações sobre o jogo estão todas na mesa? Entendi. A regra está clara? Eu acho que muitas vezes não, né? Eu acho que muitas vezes não. Eu acho que o jogo tem muita... a informação tem, por natureza, ser escassa, né? Ser limitada. Os agentes que têm mais informação usam essa informação em benefício próprio. Aquela coisa do agente do principal lá, né, que a gente estuda, né? Sim. Então, ele pode usar a informação em benefício próprio. Então, eu acho que a economia, duas coisas. Eu acho que a economia não é um jogo de soma 0. Eu acho que tem maneiras de se criar valor na economia de forma que, para um ganhar, não necessariamente os outros têm que perder. E também acho que o problema, um dos problemas da economia, essa coisa do risco moral e da informação adversa, né? Que é você esconder informações para interesse próprio. É uma coisa que a gente chama em economia, não queria usar muito termo, de informação assimétrica. Então, a informação não está pronta e simétrica para todo mundo. O pessoal que é de gestão financeira vai saber muito bem que Bolsa de Valores é um exemplo muito claro disso, né? Apesar de nós termos produtos homogêneos, as ações são todas iguais, todos os produtos são homogêneos e tal, mas o quanto que uma informação privilegiada não pode beneficiar um jogador. Fantástico. Né? Então, tem esses problemas de informação que nos lugares onde as instituições estão bem definidas, onde os jogadores, as regras do jogo, vamos dizer, estão bem definidas, para ter um pouco de Douglas North, né? As regras do jogo estão bem definidas, as instituições estão bem colocadas, isso tende a ser menos danoso para o sistema econômico. Né? Muito bom. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.